Mais um vídeo sobre o Two Piece RP, o melhor RPG de One Piece dentro do WhatsApp. Bora explicar mais um sistema do RPG, o sistema de navios. Primeiro vou explicar sobre as estatísticas dos navios e também a sua função, e depois sobre a construção do navio. Mas lembrando, se você quiser entrar no RPG, o link do recrutamento fica sempre aí na descrição, então é só acessar o link do recrutamento e aguardar lá no grupo. Começando com o básico, o navio terá níveis, variando de nível 0 até o nível 5, então 6 variáveis de níveis. E começando aqui com os status dos navios. Ele terá aqui resistência, canhão, cofre, tamanho e também a tripulação. A resistência é como se fosse o HP do navio. Então, por exemplo, no navio de nível 5, ele terá 9 milhões de resistência. Isso significa, se ele tomar um dano superior a 9 milhões, o navio vai quebrar no meio. Então, para quebrar um navio de nível 5, o golpe precisa ter mais de 9 milhões. Aí, se o navio for nível 3, ele terá 3 milhões de resistência, e para quebrar o navio é necessário um golpe superior a 3 milhões. E isso equivale ao valor total. Então, se, por exemplo, um navio com uma resistência de 3 milhões receber 2 golpes de 1 milhão e 500, a soma vai ser 3 milhões e o navio vai se quebrar. Então, bem simples, a resistência é o HP do navio, e quanto maior o nível do navio, maior a resistência. Agora, a cozinha do navio. No RPG possui os alimentos, e esse alimento serve para você recuperar as energias do seu personagem. E você guarda esses alimentos no estoque, que é a cozinha do navio, e quanto maior for o nível do navio, maior será o nível dessa cozinha, e quanto maior o nível da cozinha, mais alimento você consegue armazenar. Então é basicamente uma área de estoque para você estocar esse alimento, e um navio de nível 5 ele consegue estocar um máximo de 8 milhões em alimentos. Um de nível 3, 4 milhões. Aí tem ali as informações do nível 0 até o nível 5. E todos esses níveis é importante falar que ele sobe junto com o nível geral do navio. Então, se o navio for de nível 1, ele terá ali todas as características no nível 1. Se for no nível 5, terá tudo ali no nível 5. Agora, o próximo item é o cofre do navio. É bem semelhante ao estoque de alimentos. E esse cofre do navio ele terá a mesma função da cozinha. É uma área, como eu já falei, de estoque. Porém, ao invés de estocar alimentos, ele vai estocar belis, que é o dinheiro do RPG, minérios e madeira. Então ele vai estocar esses 3 materiais, e no nível 5, de exemplo, o armazenamento máximo vai ser de 1,5 milhão de belis e 12 milhões de minérios e também de madeira. Agora, a próxima característica do navio será o tamanho do navio. E esse tamanho do navio, ele define a quantia de tripulantes que pode embarcar de uma única vez naquele navio. Então tem um limitezinho de quantos players, de quantos jogadores podem andar naquele navio, de acordo com o nível do navio. Então se o navio for nível 5, pode ter até 8 tripulantes dentro daquele navio. Se o navio for de nível 1, só será possível 3 tripulantes. Então na hora de você montar ali essa sua tripulação, tem que ficar de olho também no nível do navio. Então, para uma tripulação muito grande, você vai precisar de, por exemplo, vários navios. Digamos que uma tripulação gigante tem aí 5 navios nível 5, e cada navio de nível 5 pode ter até 8 tripulantes. Aí você multiplica aí 5 vezes 8 e meio que vai ter ali o número máximo de integrantes que pode ter naquela tripulação. Claro, né, não é um limite máximo literal, é mais o tanto de pessoas que aquela tripulação pode embarcar em uma frota de vários navios. Então é basicamente isso. Tem um limite de pessoas por navio, e tripulação grande vai ter que ter mais de um navio. Então, importante, no RPG, uma tripulação grande vai ter que ter mais de um navio ali em comando do grupo, né? Para andar em vários barcos. Agora aqui também a tripulação é uma tripulação NPC, que é controlada pelo líder do navio. E essa tripulação tem um valor de energia e um valor de bônus. Então aqui de nível 5 terá 600 mil de energia. Aí eles usam ataques básicos, né, tipo chuva de bala, vários atacando ali com espada. E são NPCs, tipo aqueles piratas figurantes que aparecem na obra. É isso, tá? Piratas figurantes. E claro, isso daí não conta ali no limite de tripulantes. O limite de tripulantes é só player. Aqui é NPCs do navio. Agora vamos aqui para a coleta de recursos. Esses NPCs eles também conseguem coletar recursos, e eles coletam esses recursos semanalmente, todo domingo. E esses recursos são gerenciados pelo líder do navio, pelo líder da tripulação, e ela vai diretamente para o estoque do navio, tá? Então esses recursos aqui vai diretamente para o estoque do navio, e tem aqui que no combate cada unidade representa 1% de energia.
eles utilizam movimentos básicos, né? Ali sobre a paradinha ali dos NPCs, que é tudo movimento básico. E é controlado ali pelo capitão, como eu também mencionei. Aqui bora pro canhão do navio. O navio terá um canhão. Uma importante, aqui no nível 0 tá nada, né? E no nível 1 também. Isso significa que o canhão ele só desbloqueia no nível 2. A mesma coisa aqui dessa tripulação NPC, que só desbloqueia no nível 3. Então se não tiver nada, é porque naquele nível do navio não tem essa opção desbloqueada. Então apenas completando aqui a informação. Agora continuando com o canhão do navio, ele terá um canhão. Esse canhão, dentro do RPG, você pode atirar uma única vez com turno. E lembrando, se a tripulação tiver, por exemplo, 3 navios, é 3 tiros de canhão por turno, um canhão em cada navio, ok? Por isso que é interessante sempre ter vários navios. E aqui a força de disparo é fixa. No nível 5 será de 100.000 a força do disparo, com bônus 5x em velocidade crítica. E os navios da marinha possuem uma tecnologia especial em seu casco que permite caminhar sem chamar a atenção dos reis do mares. Isso permite caminhar durante o Calm Belt, né, que é aquele mar calmo, que é um mar de nível alto. Então, navios da marinha vai ter uma locomoção melhor ali no mapa, porque consegue atravessar esses belts sem ter a chance de ser atacado por algum rei do mar. Agora, e na construção ali do navio. Apenas uma única profissão do RPG consegue construir esses navios, que no caso é a profissão de carpinteiro. Então uma boa tripulação vai ter que ter aquele carpinteiro da hora, porque essa é a pessoa que vai construir o navio do grupo, tá? Então tem que ter um carpinteiro bem upado com nível de profissão upado. O carpinteiro ele tem o nível da profissão. Aí se, por exemplo, o carpinteiro for de nível 3, ele consegue construir navio de até nível 3. Se for nível 5, constrói até nível 5. Então, o nível do navio que o carpinteiro consegue construir é de acordo com o nível da profissão do carpinteiro. Agora aqui o custo de produção. Para você construir um navio, além da ação, da cena, né, do RP, do carpinteiro fazer a construção, você precisa de alguns recursos básicos. Esses recursos são BLs, né, dinheiro, madeira e minério. Então precisa desses recursos para construir um navio. Um navio de nível 5 vai ser necessário 600 mil de belis, 4 milhões de madeira e 4 milhões de minérios para estar construindo. Então, para construir um navio, 3 coisas. Carpinteiro com o nível do navio que você deseja construir, belis, madeira e minério. 4 coisas, né, e não 3. E agora aqui é melhoria do navio, né? Aqui eu vou ler que acaba sendo mais fácil, tá? Em uma situação que o player já possui o seu navio de nível 0 e deseja melhorar o navio para o nível 3, ele não precisa gastar os recursos inteiros do navio nível 3. Seria necessário apenas gastar a diferença. Exemplo, no nível 0 gasta 3 madeiras e no nível 3 gasta 9 madeiras. Por um navio que já é de nível 0 chegar no nível 3, é só diminuir 9 por 3, né? Então é a diferença de recursos entre os dois níveis, que aí ficaria apenas 6 madeiras necessárias para você evoluir o seu navio. Então, se você tem um navio no nível 0, que é o navio da sua tripulação, e quer upar ele para o nível 1, é só você gastar ali a diferença de recursos entre o nível 0 e o nível 1. Aqui, por exemplo, os belis do nível 0 é 5.000, belis do nível 1, 15.000. 15.000 menos 5.000, porque os 5.000 na teoria você já gastou naquele navio, seria 10.000. Então você gastaria 10.000 para upar o navio de nível 0 para o nível 1. Caso você não queira construir um novo e queira apenas upar, né? Acredito que as tripulações vão fazer muito isso. Não pela economia de recursos, porque na teoria você não está economizando nada, você está gastando o mesmo valor para ter um navio daquele nível. Mas quando você for ter um navio por muito tempo, você vai acabar upando ele, então é importante ter essa mini mecânica, né? Mas enfim, esse foi o vídeo explicando o sistema de navios aqui no PCP. Espero que tenha achado interessante. E é isso, valeu, até o próximo conteúdo.